E aí pessoal, tudo bem? Então vamos lá para o PET 6, Jürgen Habermas, semana 4, terceiro ano. Habermas. Então pessoal, vamos lá. Jürgen Habermas. Hoje ele encontra-se com 91 anos. Nasceu em 1929. Habermas ele se formou, melhor, ele fez doutorado, terminou o doutorado dele quando ele tinha apenas 25 anos. E foi trabalhar como assistente de Adorno, né? Da escola de Frankfurt. Inclusive o Habermas ele faz parte da segunda geração da escola de Frankfurt. Né? E os estudos dele, de Habermas, centram-se na ação comunicativa como forma de entender a ética e a política. Entende? Então, o, na teoria da ação comunicativa, em primeiro lugar é bom destacar a questão de Adorno. É o seguinte, em sua dialética do esclarecimento, os filósofos, tanto o Adorno quanto o Horkheim, são os fundadores da chamada Escola de Frankfurt, eles criticaram a razão provida, oriunda do iluminismo, na qual, na época, utilizada como meio de libertação, segundo os filósofos ela se converteu em instrumento de dominação, uma vez que o mundo passou a ser administrado em nome da técnica, e o que chamavam de razão instrumental. Então, para esses filósofos, a razão instrumental ela teria inclusive atingido as obras de arte. A produção artística, longe de preservar sua áurea, sua beleza e sua autonomia. Então, ela passou a ser produzida e condicionada de acordo com uma lógica de mercado. Então, aí a indústria cultural, nome usado por Adorno e Horkheim, portanto, tomou as produções artísticas, as transformando em mercadoria como quaisquer coisa. Assim é que eles se imaginavam. Porque, em primeiro lugar, a razão iluminista, ela transformou o mundo. Não era uma razão voltada, vamos falar assim, para o interior das pessoas, voltada de uma outra forma, a não ser para a técnica, para a eficiência, para a eficácia. Então eles contestavam muito isso, inclusive Adorno e Horkheim, determinados fatos que ocorreram no século XX, como no caso das duas grandes guerras mundiais, a questão do Holocausto e vários conflitos, eles acreditavam, pelo menos eles afirmavam, que isso era vindo, isso originou-se de quê? Justamente desse tipo de pensamento, desse tipo de razão instrumental. As pessoas se tornaram mais sensíveis, as pessoas pensavam sempre em termos de cálculos, de matemática, de ganhos. Então, a crítica deles foi intensa em relação a essa questão aí do iluminismo e quanto ao conhecimento e quanto à razão, que é a qual eles chamaram de instrumental. Entende? Então, agora, para Habermas, Adorno e Horkheim confundiram um tipo particular de racionalização com a própria razão. Tá certo? Então, o Habermas discordava literalmente do que foi falado na dialética do esclarecimento. Porque para ele a razão, assim, de acordo com o filósofo, ela não pode ser reduzida à sua perversidade utilitária. Porque uma vez que ela possui uma função comunicativa, então ela não pode ser vista dessa forma. Ela tem que ser entendida de uma forma com essa função que ela tem comunicativa. Porque, segundo Habermas, na estrutura da linguagem cotidiana, assim já está embutida uma exigência de racionalidade. Então a linguagem ela é uma verdadeira forma de ação. O simples fato de falar implica, além de uma experiência de compreensão mútua, um ideal de exatidão e veracidade e uma sinceridade. Então a interação com a linguagem assim sustenta que os indivíduos partilhem um mundo objetivo, certo? É, Isso é fundamental. Como ele está falando, assim, partilhando esse mundo objetivo, como também um mundo social e um mundo subjetivo. Essa é a base de sua teoria da ação comunicativa. Então, assim, Habermas ele reconcilia-se com a razão ocidental
e propõe um verdadeiro salto paradigmático, buscando um conceito de racionalidade que seja ancorado em quê? Nos processos de comunicação. Então, se existe uma racionalidade instrumental mediada pela economia e pelo poder, como afirmava Horkheimer e Adorno, entende? Então, existe todo um agir comunicativo que busca o entendimento e o assentimento entre sujeitos, tendo em vista uma ação comum, baseado na forma, sem violência, do discurso argumentativo. No diálogo, como ele mesmo afirma, ele fala da seguinte forma: quando ninguém é trapaceiro, nem é um psicótico, nem um bêbado, cada ser se investe numa troca, em que só conta os valores da razão, como reconhecimento, respeito e seriedade. Então, nesse caso, Habermas, ele visa fundar o quê? Uma ética da discussão. E em vez de o sujeito buscar fazer valer uma lei universal, é preciso buscar uma discussão, na qual as questões morais sejam objeto de debates, dando lugar a acordos. Então, uma norma ética, para eles, só é válida quando for objeto de uma livre discussão. Só o agir comunicativo, que tende ao entendimento entre atores, pode ser a base ética de uma sociedade. Então o Habermas, justamente por causa desse pensamento dele, dessa forma dele ver certas situações, ele foi acusado por muitos de reformistas, pois, em vez de desesperar-se diante da democracia burguesa, levou a sério suas potencialidades. Então, na realidade, o que queria é que ele tomasse uma outra postura, que ele fosse contra essa democracia, vou falar entre aspas, burguesa, que as pessoas defendiam, mas não de uma forma positiva, de uma forma negativa. Então eles esperavam que Habermas também fosse levar essa discussão para um campo negativo. Porém, foi tomada por Habermas uma outra postura. Em suma, como diz Habermas, a ação comunicativa ocorre sempre que as ações dos agentes envolvidos são coordenadas, não através de cálculos egocêntricos de sucesso, mas através de atos de alcançar o entendimento. Então, na ação comunicativa, para o filósofo, os participantes não estão orientados primeiramente para o sucesso individual. Então, o que é que Habermas fala aqui? Em primeiro lugar, quando os participantes nessa ação comunicativa, eles não estão pensando exclusivamente no seu sucesso, no sucesso individual, não estão pensando exclusivamente nele. Eles buscam seus objetivos pessoais, individuais, respeitando a condição de que podem harmonizar seus planos de ação sobre as bases de uma definição comum de situação, uma definição comum de situação. Então, assim, a negociação da definição de situação é um elemento essencial do complemento interpretativo requerido pela ação comunicativa. Então, a ação comunicativa, na realidade, é todo o desejo que tem o ser humano, segundo Habermas, de criar uma situação, apesar de vislumbrar ou visualizar o meu interesse, eu quero que esse meu interesse seja discutido de uma forma harmônica. Eu quero, em primeiro lugar, respeitar a condição de quem pode harmonizar seus planos. Então, na realidade, essa ação comunicativa vai ser toda ela embasada, segundo o Habermas, deve ser embasada pelo menos, em cima de uma discussão ética, tá certo? Então, esse é o pensamento dele quanto a essa questão de ação comunicativa. Continuando. Agora, quanto à esfera pública e comunicação em Habermas, o pensamento de Habermas ele envolve duas dimensões. Uma mais ampla, relacionada à noção de esfera pública, desenvolvida isso no início dos anos 60. E outra voltada para a interação entre indivíduos com agir comunicativo. Essa aí foi a partir da década de 70. Então, esses dois planos envolvem a prática racional da comunicação, fenômeno
central da vida humana. Com a chamada teoria da ação comunicativa, certo? O que é que ele vai falar? O Habermas, na realidade, ele se preocupa com a pragmática, como ele fala, universal da comunicação. Porque comunicar não é apenas trocar informações, é agir, é interferir na ação e modificar atitudes em diferentes escalas. Então, a racionalidade do mundo ocidental, levada a efeito a partir do século XVIII, baseia-se, sobretudo, em um uso racional da comunicação, em várias escalas. Isso que Habermas fala, e uma série de outros filósofos, inclusive dentro da própria escola de Frankfurt, vai contra ele, não vai aceitar esse pensamento dele quanto a essa questão da racionalidade. Porque para boa parte da escola de Frankfurt, como já foi comentado, a racionalidade não é bem vista, não é bem quista. Ela é vista como uma racionalidade instrumental, uma racionalidade baseada na técnica, e essa técnica tornou as pessoas de uma certa forma frias e fez com que o retorno da barbárie, que foi o século XX, a barbárie que predominou no século XX. E para alguns, principalmente Hayek e Adorno, eles consideram que essa barbárie tem sua origem justamente na racionalidade instrumental, que é justamente a questão da razão vista pelos iluministas. Então, eles têm um pensamento voltado nesse sentido, de uma forma negativa. Porém, como a gente está vendo aqui, Habermas, ele já vê outra coisa, ele vê algo positivo na razão, principalmente quando se confere a questão da comunicação. Para comunicarmos, nós temos racionalidade. Entende? A comunicação nos exige, segundo Habermas, entendimento, esclarecimento. Defende, então, que a modernidade não teria existido sem a mídia. É outra questão que ele coloca aqui. Aí vocês veem, novamente, ele vai, de uma certa forma, contrariar tanto Adorno quanto Horkheimer. Porque eles levantam, o Horkheimer e Adorno, eles levantam outra questão, que é a indústria cultural. Como é que nós somos levados pela indústria cultural, que isso aí é a mídia, de modo geral. Entende? Então eles colocam, agora já Habermas, ele já fala o seguinte, já falei isso, que sem a imprensa não havia, a partir do século XVIII, a esfera pública. O autor, inclusive, ele entende por esfera pública como sendo um lugar de debates. Ele apresenta, como ancestrais mais remotos, a praça pública na Grécia, a Ágora, né? E o Fórum Romano, como sistema feudal, praticamente, agora, no caso do sistema feudal, praticamente não existiu essa questão de debates, entende? Essa questão de esfera pública, porque não existiu, porque na realidade, na Idade Média, tudo tinha que ser voltado para a igreja. E ser debates públicos, era impossível, sem chance. Porque na Idade Média, se houvesse debate, simplesmente isso aí não iria agradar a igreja, sem sombra de dúvidas, e as consequências poderiam ser sérias. Então, ele coloca isso, mas como ele deixa bem claro, ó, se não houvesse a mídia, se não existisse a mídia, não existiria a esfera pública, o local de debate. E o que é, então, na realidade, esfera pública para Habermas? A esfera pública é o conjunto dos espaços de discussão, social, onde, a partir do livre debate, procura-se o consenso. Então, para o autor, uma crítica da modernidade não pode deixar de lado o fato de que a democracia é uma conquista do mundo moderno, e o estabelecimento de um Estado democrático de direito. Isso implica o quê? A livre discussão de ideias, com vistas à obtenção de consenso, que é a partir das discussões de ideias que você pode chegar no denominador comum. Então, esse consenso, de certo modo, pode ser equivalente à ideia de opinião pública, vista como resultado das discussões no espaço público, a esfera pública burguesa, segundo Habermas. Então, até mais.